Salve, salve, gente amiga da bola, gente amiga do futebol. Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Hoje para falar de muitas histórias gostosas do mundo do futebol. Temos a honra de receber aqui José Maria de Aquino, grandíssimo repórter, grandíssima personalidade aí do mundo do futebol, das redações, e que vai contar muita história boa para a gente. Seja muito bem-vindo, Zé Maria. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não mereço tantos elogios, mas também não sou um falso modesto. Alguma coisa de boa eu fiz. Inclusive, fiz um livro sobre o qual eu espero que nós venhamos a falar bastante agora. Aí, o Kiko já comprou, não tem nada desse negócio de tio, manda um para mim. Legal é isso, a gente tem que ajudar o autor, pô. É em casa que se começa vendendo. Não, e ele vai comprar mais uns 4 exemplares para mandar para cada um de nós aqui. Vai nos dar essa oportunidade aí. Falei isso para o irmão dele, Zé. Não só tem que comprar, como tem que comprar para dar para os clientes. Não é? Tem uma bela assessoria de imprensa, de comunicação, de consultoria. Tem que dar para os clientes. Não pode só ler. Concordo com o senhor. Mas seja muito bem-vindo, Zé Maria. Eu sei que o que não falta nesse livro aí são histórias maravilhosas do mundo do futebol e, obviamente, da sua profissão. São muitos anos de carreira. E aí eu passo a bola para o meu amigo Gustavo Queiroz. Kiko vai ficar por último para conter a ansiedade. Eu vou passar a bola para o Gustavo, porque a gente sabe aí, o Passarinho já contou que o Zé Maria tinha muita proximidade com o Rei Pelé, que na semana passada, aí, há pouco tempo, completou 80 anos de vida. Então, Gustavo, a bola é sua, trate-a com carinho e faça a primeira pergunta para o nosso amigo Zé Maria. Eu ia fazer outra pergunta, mas já que você entrou aí de carrinho e tudo para a gente falar de Pelé, vamos falar do Pelé então. José Maria de Aquino, eu queria saber quais são suas melhores histórias, então, com relação ao Rei Pelé, né? Qual foi a grande entrevista da sua vida com ele? O que mais te marcou? De repente, alguma coisa de bastidor, que nem foi uma entrevista, mas algum encontro que foi especial? O que você pode falar dessa parceria aí com o Rei Pelé? Olha, o meu livro tem 7 itens, tem 7 capítulos. Um deles é dedicado, evidentemente, ao Rei e eu. Eu sou eu, o Rei é o Pelé. Não, eu quero abrir um parênteses para dizer que no meu livro não tem nada que alguém contou. Tudo foi que eu vivi, foi momentos que eu presenciei, que eu vivenciei, momentos que eu sofri, momentos de bobagens que eu fiz, momentos de muita sorte que eu tive e momentos de alegria que eu tive, por exemplo, para entrevistar o Pelé N vezes. Uma delas foi, por exemplo, a revista Playboy, porque todo mundo me conhece como jornalista que trabalhou primeiro no Jornal da Tarde, depois na revista Placar, depois trabalhei no Estadão e trabalhei na TV Globo como chefe de redação do Esporte em São Paulo. Não é? Mas estando trabalhando na Abril, uma época eles queriam comemorar o 15º ano da revista Playboy e queriam fazer a capa com um rei. Ou o rei do futebol, que era o Pelé, ou o rei Roberto Carlos. Então pediram a Beatriz Horta, que Pelé nos Estados Unidos, ela fez uma entrevista, mas acharam que não sustentava uma capa. Moça, não tinha conhecimento absoluto daquilo que deveria conversar com ele, e o Pelé só responde aquilo que perguntam, não é? Por isso que eu, como repórter, vou dizer para vocês, alguns que possam ser jornalistas, aqueles que vão nos ouvir na nossa entrevista, no nosso papo aqui, vou aconselhar a sempre fazer uma pergunta ao entrevistado. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Porque muitas vezes o entrevistado quer falar alguma coisa e o repórter não pergunta e ele não fala, não é? Então me pediram que eu completasse, que eu fizesse, então, de verdade, a entrevista para a capa da revista Playboy de 15 anos. Eu conversei com ele, então vou responder como ele era carinhoso com a gente. Eu liguei para ele e falei, Pelé, tenho essa missão. Ele falou, pode descer e vamos conversar. Eu falei, não é assim. Não é uma entrevista de 10 minutos, 15 minutos, como a gente estava acostumado a fazer. Às vezes até de 4, 5 minutos.
porque já sabíamos tudo sobre ele. É uma entrevista de 4 horas, gravada. Aí eu vou para Ribeirão Preto, você vem no jatinho, nós vamos juntos conversando. Também não é assim. Tem que ser sentado, porta fechada, eu e você. Aí ele olhou, e um dia mandou que me ligasse e disse: segunda-feira aqui no escritório, às 2 horas da tarde. E ficamos até quase 7 horas da noite, gravado. Algumas coisas, evidentemente, eu como sou mais do que um repórter, eu sou uma pessoa delicada, eu desliguei porque o gravador, porque era um assunto particular. E agora eu posso contar. Você perguntou alguma coisa que está em off e tal. Essa coisa ficou em off, ficou fora. Né? Ele recebeu uma ligação e da parte dele ele falava assim: mas você está com aquelas marquinhas de maiô, isso aí não existe. Aí a moça, evidentemente, eu confio no Pelé, disse: não, qualquer coisa do outro lado. Ele falou: não, está na hora de tirar essas marquinhas. Eu estou solteiro, ele estava solteiro. Tem um open house lá em casa, agora, hoje está acontecendo. Mas essa não adianta mais você ir. Os amigos estão lá, eu vim aqui para dar essa entrevista. Vou fazer uma só de coisas do mar. E você é convidada. Aí, quando ele desligou e tal, eu perguntei: ô rei, isso aí, naturalmente, é uma conquista. Ele falou: mais ou menos. Eu falei: você está solteiro. Na sua agendinha, se você ligar agora, quantas vezes, sem repetir, você pode ter um papo legal? Ele olhou, parou, pensou, falou: umas 35. Eita! Esse é bom mesmo. O homem batia bem. Essa não foi para revista. Mas muitas outras coisas foram para revista. Boa! Sensacional! Léo, sua vez. José Maria de Aquino, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui conosco. É um prazer pessoal também poder conhecê-lo, né, através dessa entrevista. E agradecer os nossos seguidores, né, que estão nesse momento assistindo a essa entrevista. Bom, a minha pergunta, eu achei um caso muito curioso, né, envolvendo a Bola de Prata, né, a premiação que era concedida e que houve um questionamento do Pelé. Eu queria que você desse uma palhinha para a gente sobre essa história, por gentileza. Pois é, essa eu nunca contei até agora. Essa é a primeira mão também. Aqui, dando entrevista para as pessoas que vão, evidentemente, comprar o meu livro. Não é? O Pelé, o Michel Laurence foi o criador da Bola de Prata aqui no Brasil. Não é? Já existia na França, ele é francês, nacionalidade brasileiro, filho de brasileiro com francês. Ele falou na revista, trabalhávamos juntos, logo em 1970, por que não criamos um troféu chamado Bola de Prata? E criou-se, mas era só Bola de Prata. Aí, um dia indo a Santos, o Pelé o questionou, falou: opa, eu estou mal, hein? 1970, Copa, né? E não ganhei, não tô bem classificado na Bola de Prata. Né? Eu quero a bola, e vejo que ninguém vota em mim. Como é que é? Marmelada? Alguma coisa assim, né? Aí, Michel, não. É que você já passou. Como passou? Estou velho? Não. É que você é o rei. E quando o Michel voltou, contou a história. E aí falamos, todos nós ali, né, reunidos, espera aí, junto com o diretor. Não, tem que dar um jeito nisso. Esqueceram mesmo, não estão votando. Né? Não, vamos criar a bola de ouro. Então manda dizer para o Pelé que ele é o concurso e já a bola de ouro é dele. Então ele ganhou a bola de ouro. Ele ganhou a bola de ouro, como o concurso. E daí para frente passou a se dar a bola de ouro. Eu sei qual é a história que você quer, do Paulo César Caju, não é isso? Eu vou contar. Isso. Daí para frente passou a dar-se a bola de ouro para que ele tivesse a nota mais alta. Mas a primeira foi do Pelé, foi como o concurso. Não é? Ganhou já logo de cara. E o Pelé apareceu no almoço, no RUF da Abril, ali na Marginal Tietê. Era um almoço. Ele apareceu com o summer roxo e com o freezer preto. Não é? Para o horário não era muito, digamos assim, o traje mais adequado.
não é? O traje preferido. E o Paulo César Caju, carioca, irreverente, vestido num terno de linho branco, muito elegante, uma camisa de cambraia, papo de anjo, azul claro, me lembro até agora todos os detalhes, não é? Olhou para ele e falou: Pelé, meu amigo, só você pode sair na rua com essa roupa de dia e não ser preso. Qualquer outro seria preso achando que era São Benedito que estava fugindo da igreja. Muito bom, muito bom. Ô, Luiz, fica à vontade agora, a bola é sua. Seu José Maria de Aquino, eu queria saber o seguinte. Nascido em Miracema, Rio de Janeiro, como é que foi o início, a vinda para São Paulo, né? E o início como jornalista esportivo? Quem o incentivou? Como você chegou e como é que você seguiu essa carreira? Bom, a vida para São Paulo é muito simples, tem que ser muito rápida, não é? Meu primo veio, meu irmão veio e eu tive que vir. Miracema é uma cidade querida, minha cidadezinha maravilhosa, mas é pequena, uma cidade de 26 mil habitantes. Não tem emprego, naquela época menos ainda. Hoje ainda tem lá 3, 4 agências de banco. Nem isso tinha naquela época. Então você fazia o ginásio, naquela época era o ginásio. Era 5 anos de grupo escolar que se chamava, 4 anos de ginásio, depois tinha científico, professor, qualquer coisa, e você depois ia entrar na faculdade. Então você tinha que cair fora. E eu vim para São Paulo. Peguei um trem, viajei 24 horas e cheguei na estação do Brás. Não é? Cheguei 24 horas. Meu irmão não estava me esperando, mas aí é um drama muito maior que a gente outra hora conta. Aí eu queria ser promotor público. Eu estudei faculdade de Direito, fiz a Pontifícia Universidade Católica, fui bom aluno, fui trabalhado no Ministério Público, eu queria ser promotor público, já estava lá entrosado, entronhado, quando em 1966 fundaram o Jornal da Tarde. O meu irmão Paulo e o meu cunhado Luiz Carlos Seco, pai do Luiz Fernando, não vamos tratar como Kiko, Luiz Fernando, não é? Eram jornalistas do Estado de São Paulo, do jornal Estado, do Estadão. Então começaram a colocar coisa na minha cabeça. Vai lá, vai trabalhar no Jornal da Tarde. Eu não quero ser jornalista, eu vou ser promotor público, não quero ser jornalista. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí uma hora eu parei e falei assim, todos nós temos nosso curso do rio, da vida. Não é? A nossa vida é um rio. Ele nasce em algum lugar e vai desembocar em algum lugar. Esse aí pode ser o meu curso de rio. Eu posso estar remando numa posição contrária. Eu vou lá dar uma olhada. E fui dar uma olhada. Não é? E aí cheguei lá, o Tom Gomes Pinto, que era o chefão, falou, escreve tal coisa assim, assim. Eu escrevi. Afinal de contas, eu estava com o curso de Direito na mão, não é? Português eu sabia direitinho. E escrevi, conhecia também de futebol. Ele falou, olha, você está aprovado. A única coisa que tem é que não tem mais a vaga de repórter A. Só tem a repórter B, ou seja, metade do salário. Que era menos do que eu já ganhava. Normalmente eu falava, muito obrigado, se eu não quero. Mas aí ele me perguntou assim, você é irmão do Paulo de Aquino? Eu falei, sou. O meu irmão era não era briguento, mas ele não levava desaforo para casa, não é? Então eu sabia que aquela pergunta poderia estar embutida alguma coisa. Bom, se for irmão, nós vamos ter aqui um cara que não leva desaforo para casa, um chato. E aí eu mesmo ganhando, eu aceito. Mas 2 meses depois, 3 meses depois, eles me aumentaram devidamente e eu passei a ter gosto pela carreira. Foi assim, Kiko. Boa, boa. Então, Zé, eu já aproveito o seu início de carreira, essa história rica que você tem aí no futebol. Eu queria saber o seguinte, como é que foi os primeiros passos nos gramados, na cobertura, com quem que você lidava naquela época, quais eram os principais artistas da bola, que não o Pelé, quais são as primeiras recordações que você tem das suas primeiras matérias?
Pois é, o primeiro número eu fui trabalhar no Jornal da Tarde. O primeiro número, a capa foi Pelé casa no Carnaval. Quer dizer, totalmente ligado ao futebol. Não era essa manchete, estava guardada já fazia tempos, porque o jornalista Aldemário Toguió, amigo do Pelé lá do Rio, havia passado a informação e guardaram para dar no primeiro número. Não é? O jornal tinha essa força no futebol. Não é? Mas logo depois, 4, 5 dias depois, o Corinthians contratou Garrincha e mandaram que a gente fosse esperá-lo no aeroporto. O Jornal da Tarde tinha uma coisa boa para quem trabalha. Você fazia o trabalho no dia, pela manhã, e se você trouxesse uma notícia importante, forte, até 1h da tarde, ia para as bancas no mesmo dia. Então você dava furos. Todo dia tinha um furo que você dava de reportagem, porque você trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Mas aquilo que você trabalhava de manhã poderia ir para o jornal já no mesmo dia, à tarde. Então fomos esperar o Garrincha no aeroporto, eu e Vital Batalha, a quem eu homenageio no livro, dizendo que é o meu mestre, porque ele me ensinou muitas coisas. Né? E ontem o filho dele disse que estava com lágrimas nos olhos ao ler a dedicatória que eu fiz. E fomos ao aeroporto. Chegou lá, a ordem era: compra uma bola, que o Mané fazia as embaixadas, e a camisa do Corinthians. Mas já chegaram no aeroporto vestindo a camisa do Corinthians. O jornal era muito dinâmico, tudo era muito rápido, tinha dinheiro na gaveta, não precisava pedir dinheiro para comprar as coisas. Deram dinheiro para o Batalha, ele foi, comprou a bola, mas não encontrou uma camisaria aberta, uma loja de material esportivo aberto, que era 8h da manhã. Eu cheguei no aeroporto para dar um socorro para ele, eu falei: e a camisa? Não tem a camisa. Eu falei: eu sei onde mora o Rivelino. Peguei um táxi e fui à casa do Rivelino. Mas não tinha tempo para convencer a mãe do Rivelino de dar uma camisa. Eu peguei minha carteira de advogado e disse para ela assim: olha, o senhor Oswaldo Brandão, que é o técnico do Corinthians, mandou buscar uma camisa. E está aqui o meu documento para a senhora como garantia. A senhora vê que eu não vou levar uma camisa do Roberto Rivelino. Está aqui meu documento, eu sou advogado, está aqui meu documento. Ela meio que apavorada, então pegou uma camisa daquela preta e branca listrada e me deu. Eu peguei o táxi de volta e o táxi quebrou na metade do caminho. Eita! Eu saí do táxi, peguei outro táxi, cheguei lá e estavam chegando. Vestimos a camisa no Mané Garrincha e ele fez as embaixadas, fizemos a fotografia, corremos para o jornal, isso era 10, 11h da manhã, às 3h da tarde, o leitor estava com tudo aquilo na mão. Era maravilhoso. E eu passei a ser uma espécie de setorista do Mané Garrincha, até dar o furo também no dia da estreia dele. O Jornal Estado de São Paulo, na terça-feira, da véspera da estreia, saiu com um título escrito: Mané mais 30 dias. Ou seja, ele veio para cá todo baleado, Mané não estava legal. Não é? E ficava no departamento médico se tratando, mas não podia jogar. E aí o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo deu, porque alguém disse para o Milton José de Oliveira: mais 30 dias. E eu fui na manhã da véspera ao Parque São Jorge. A gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Mesmo sendo véspera, a gente ia lá, não tinha nada, mas podia acontecer alguma coisa. Né? E aconteceu. Cheguei lá, o Mané estava sendo treinado pelo Oswaldo Brandão. 10, 15 minutos. Quando terminou, eu passei: senhor Oswaldo, perguntei para ele: alguma novidade? Ele falou: você é cego? Não viu isso aí? Ele tinha bronca porque eu tinha escrito alguma coisa que ele não gostava de bronca. Mas era muito amigo. Eu falei: não sou cego. Eu vi, mas eu não sei o que significa. Ou melhor, eu posso saber, mas eu quero a palavra do senhor. Ele falou: é isso aí que você viu. Ele vai jogar. Eu saí correndo e fui para o jornal. E cheguei no jornal, era meio-dia mais ou menos. Né? Ainda dava tempo, porque fechava 1h. Mas foi uma coisa muito importante. E eu então contei para o Tom Gomes Pinto, que é editor. Ele falou: qual é a novidade? Eu falei: a novidade é que o Mané joga amanhã. Ele deu aquele grito, e não sei se vocês já trabalharam em jornal, era tradicional na época: parem as máquinas! Aí para tudo, porque tem uma notícia importante. Era o grito que se dava. Aí o Milton Carter, que era o editor, disse: que é a novidade? O Mané joga amanhã, esse é o título.
Mané joga amanhã. E vai lá e escreve uma página. E era tudo assim, escreve uma página, meia página. Eu saí correndo para escrever Batalha. Era sempre meu parceiro, também conhecia tudo do assunto. Fez uma outra retranca, eu fiz a segunda retranca e fechou-se uma página em menos de meia hora, 40 minutos. E o jornal foi para a banca com o Mané joga amanhã. Aí eu passei no Estadão e o Ludwig Góes, que era o editor, me disse assim, eu não sei quem é o garoto do outro lado, mas o Carlão Mesquita, que era um dos donos do jornal, disse que vai mandar embora. Eu falei, por quê? Ele falou, ele não admite que desminta o Estadão. Eita! Eu falei, ele falou, quem foi? Eu falei, não sei. Boa! E passei horas de angústia, porque era 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e a concentração começava às 7 horas da noite. Eu fui às 5 para o Hotel São Paulo. Falei, bom, vou para lá. Eu vou rezando para São Judas. Eu cheguei lá e vi chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou todo mundo. Menos quem? Menos o Mané. Aí eu falei com o senhor Oswaldo. Senhor Oswaldo, o senhor falou comigo para ele jogar. Depois ele vai jogar. Eu não sou moleque. Ele já logo dava bronca. Mas brincando porque ele gostava da gente. Eu falei, mas eu estou aqui desde as 5 horas, ele não chegou. Ele disse assim, ele não chegou, você não viu eu chegar às 5 horas porque ele chegou às 4. Ele está lá no apartamento com a crioula. A crioula era a Elza Soares. Estava dando um trato. Boa. Aí eu pedi a ele, fiz com que ele ligasse para o Carlão Mesquita e dissesse que ia jogar. Aí ele falou que ia jogar e eu voltei todo parceiro para a redação, porque eu tinha dado a informação e não ia ser demitido. Boa, sensacional. Sensacional. Aula de jornalismo aí, ó. Pô, muito boa. Gustavo, isso que é matéria online, hein, Renatão? Porra. Bom, por falar em aula de jornalismo, então, seguinte, né? Você, enfim, repórter esportivo, foi chefe de redação também. Cara, tem uma coisa que me incomoda muito em transmissão de jogo de futebol, que a boa parte dos repórteres chega o intervalo, chega o final do jogo, o cara chega, põe o microfone na boca do jogador e não fala nada, não faz pergunta. Ou faz aquela pergunta clichê, né? E aí não adianta a gente reclamar que o jogador só dá a mesma resposta. Então eu queria saber, enfim, que tipo de dicas e orientações você daria, enfim, para repórter de campo, para o cara chegar e trazer boas histórias, que é isso que a gente tem que fazer. Olha, quando eu trabalhava como repórter, eu ia para o campo e não fazia essas entrevistas, porque não era de rádio nem de televisão, eu ficava lá em cima, terminava o jogo, eu ia para o vestiário, ficava sempre num canto onde eu pudesse ver tudo e não precisava ser visto. Não é? Eu queria ver tudo, não ficava no meio do bolo. Não é? Mas quando eu fui trabalhar como chefe de redação da TV Globo, eu orientava os repórteres para irem para campo, antes de tudo, 2 horas antes. E muitos deles, naturalmente, reclamavam. Eles diziam assim, não é para ir colocar as redes? É para ir encher a bola? Não é? Porque era muito cedo. O jogo começava às 4 horas. Né? E eu falava para ir às 2 horas. Eu falava assim, marquei para entrar às 2 horas, você tem que sair daqui às 2 horas e tem que sair do trabalho depois que deixar o trabalho pronto. E na hora que você colocar a hora extra que você não fez, eu vou cortar. Você quer trabalhar só a hora do jogo? Então não pode colocar a hora extra, mentiroso, tomando grana do Dr. Roberto. Era 1 horinha a mais, 2 horas a mais, 100 horas a mais, era coisa natural para completar bem o salário. Não é? Mas eu depois explicava. Porque você chegando antes, você vai colher coisas que depois você vai fazer na pergunta. Você vai se instruir, você vai se colocar dentro do jogo. Você não pode ficar apenas nos 90 minutos do jogo. Os 90 minutos são importantes. Você tem que anotar. Você não está lá para ver o jogo e depois fazer a pergunta ou colocar o microfone.
você está lá para anotar as coisas. De repente, você anota um detalhe, uma falta que ele sofreu, uma falta que ele fez, uma cotovelada que deu, e você faz a pergunta em cima daquilo que você anotou. Essa era a orientação que eu dava para ter a pergunta diferente, não apenas colocar o microfone. Hoje, na verdade, está muito mais difícil, muito mais complicado. Porque todo jogador tem o assessor do assessor e tem o assessor do assessor do assessor. Então, você não consegue falar com o jogador. Naquela época, você chegava, batia na porta do vestiário e entrava e conversava com o jogador. Hoje você tem que ter autorização do assessor. Eu não estou criticando, não sou contra. É profissão. Eles estão trabalhando, estão ganhando seu salário. Né? Eu estou só fazendo uma constatação. Naquela época era muito mais fácil. Vou contar uma historinha só para você saber como era mais fácil. Quando o Pelé precisou voltar a jogar futebol, por questões financeiras, ele olhou todos os convites que tinha. Para jogar na Arábia, não valia a pena. Na Itália, não valia a pena. Nos Estados Unidos tem uma desculpa. Vou para lá para ensinar futebol aos jovens. Tudo é marketing. Tudo você tem que ter uma razão para poder voltar no caso dele. Não é? E aí os americanos vieram. Então, o diretor da revista Placar, que não gostava muito de mim, gostava do meu trabalho, mas não gostava muito de mim, ele disse, eu quero uma entrevista exclusiva com o Pelé. Você imagina, ele estava fechado no escritório, conversando com americanos, contratos de milhões de dólares. Há um detalhe, que eu vou abrir um parênteses, os salários dos jogadores de basquete americanos só cresceram muito depois que o Pelé foi para lá, porque eles reclamaram. O Pelé foi ganhando tanto que eles reclamaram que estavam ganhando muito pouco. E olha, você sabe que hoje eles ganham fortunas, não é? Verdade. Bom, então, eu fui escalado para fazer uma exclusiva. Ele ainda queria o carimbo de exclusiva. Eu fui na terça, não consegui falar. Cheguei lá umas 8 horas da manhã, saí às 8 da noite, nem vi o Pelé. Fui na quarta, na quinta, a mesma coisa, nada. Aí eu cheguei na quinta-feira em casa, a minha mulher, o Luiz Fernando conheceu muito bem, falou para mim assim, você arranjou uma namorada em Santos? Eu falei, por quê? Você vai todo dia para lá e vai amanhã outra vez? Eu sou obrigado a ir, eu não consegui nada. Ela então fez uma pergunta, ele vai jogar lá nos Estados Unidos? Eu falei, vai. Você tem certeza? Tenho certeza, ele está tratando do assunto. Ele vai lá para enganar ou vai para jogar sério? Não, ele é sério, vai jogar sério. Falou, então ele está treinando. Por que você não faz com ele na hora que ele está treinando? Eu disse assim, minha mulher, eu só não te chamo de burra, porque você casou comigo. Epa! Eu chego lá às 8 horas, antes das 8 ele já está no escritório. Eu saio de lá às 8 horas, ele ainda está no escritório. Que hora que ele vai treinar? Ela falou, ou antes ou depois. Eu falei, bom, vamos ouvir você. E pedi o carro para que me pegasse, não às 6 horas, 6h30, como fazia, mas às 5 horas. Eu cheguei na casa dele, na ponta da praia, pouco depois das 6 horas. E o segurança fez sinal que ele já tinha saído. Aí eu fui no Campo do Brasil para olhar, não estava. Fui no da Light, não estava. Nunca imaginei que ele fosse treinar na Vila. E fui na Vila para o 3º lugar. Chegou lá, o porteiro me disse, está treinando. Eu entrei e já não estava mais. Eu fui no vestiário. Bati na porta, abri um pouquinho, ele estava tomando banho. Falei, Rei, dá 3 minutos para o seu amigo, seu primo. Ele falou, não. Eu falei, que isso? Nunca me negou nada. Ele falou, 3 minutos dá para alguma coisa? Entra aí, não me cansa. Vamos ficar conversando enquanto eu estou tomando banho, me enxugando. Vamos conversar tudo que você quer conversar. Era assim que ele fazia. Não é? Não precisei perguntar para o assessor se podia conversar com ele, se não podia conversar. Eu fiz só 3 perguntas para ele. Você vai? Confirmando? Vou. É aquilo mesmo que estão dizendo que você vai ganhar? 5 milhões, 3 anos? É. Vou fazer a 3ª pergunta. Você sabe o que o povo está falando? O povo estava dizendo que ele era ingrato, que ele era aquilo, que ele era outra coisa, porque não quis jogar a Copa de 74, porque fugiu da seleção.
e esculhambando. Ele falou, eu sei o que o povo está falando. Eu quero que o povo se lixe. A palavra não foi essa. Eu não posso falar aqui. Né? Porque se eu ficar amanhã pobre, sem dinheiro, o povo vai dizer que eu gastei tudo com bebida e com loiras, com mulheres. Então eu vou lá cuidar da minha vida. E você quer uma carona? Eu estou indo embora para o escritório. Ainda me deu uma carona. Era assim que tratava a gente. Viu? Diferente da agora, que você tem que colocar o microfone num bolo, porque ele só responde 2 perguntinhas, correndo, e porque é obrigado. Porque há um contrato com a televisão. No contrato com a televisão, o clube é obrigado a mandar o técnico da entrevista depois e é obrigado a colocar pelo menos um jogador na saída do jogo para coisa, senão nem isso teria mais. É complicado. Que mudança, né, Zé Maria? Que coisa complicada essa, a realidade atual do comportamento aí dos assessores e dos jogadores. Estão gostando? Não, maravilhoso, maravilhoso. Olha, tá tudo aqui, ó. Não, tudo aqui. Não, tá leitura tudo aqui, obrigatória. Tá tudo aqui, não tá aí não, tá aqui, ó. eu já sei que o Luiz vai mandar o meu exemplar. Não sei quando ele chega, mas ele vai mandar o meu. E o meu também. São 169 momentos que eu vivi na minha vida de repórter. 169. Em 386 páginas. Boa. Não é para qualquer brincadeirinha, não. Tem leitura para tudo. Para quem gosta de viajar que eu digo é sentar e ler, não é? Tem muitas histórias, são quase todas as histórias, são uma viagem. Os jovens de 60 anos que me acompanharam no Jornal da Tarde, na Placar, no Estadão, estão dizendo, depois que leem, que viajaram comigo. Porque muitas das passagens foram vividas na Iugoslávia, vividas nos Estados Unidos, vividas na Austrália, não é? Vividas no Uruguai, não é? Vividas na Argentina. Eu enfiei a ponta de uma caneta Bic amarela na ponta do coração de um torcedor argentino durante um jogo em que ele me dava socos na cabeça e falei com ele, eu morro, filho de uma puta, mas você vai junto comigo. Isso aí, ia pegar o argentino com uma caneta Bic. E o jogo era quem com quem, Zé Maria? Era São Paulo e Independiente. São Paulo perdeu de 2-0 e eu estava no meio da torcida porque não tinha onde ficar. Né? E não era uma caneta comum, era aquela amarelinha que tem a ponta mais fina. Então, para quem gosta de ler, essas histórias estão todas lá, descritas de uma forma saborosa, porque é como esse diálogo que nós estamos tendo aqui agora. Eu escrevo da forma que estou falando. Não é? Maravilha, mas a receita é essa mesmo, isso é que é gostoso. Para os jovens estudantes, não só de jornalismo, mas principalmente de jornalismo, é uma lição diferente. É uma lição de como ser repórter, como eu me comportei em cada situação. Não é? Algumas de loucura, como essa que eu acabei de falar, da ponta da caneta. Né? Que era uma burrice muito grande, que eu devia ter feito. Mas a minha cabeça estava doendo. Não é? Mas muitas outras situações que exigiram paciência. Eu cheguei a ficar 2 horas ou mais de 2 horas, esperando para entrevistar o Obdúlio Varela, que os jovens não sabem quem são, mas os mais antigos e os estudados, aqueles que sabem sobre a Copa de 1950, sabem quem foi o Obdúlio Varela, o capitão da seleção uruguaia, que ganhou do Brasil por 2-1, ele comandando. Havia muita história e ele não dava entrevista para ninguém. Nenhum brasileiro que foi lá antes de mim conseguiu entrevistá-lo. Eu entrevistei 22 anos depois. É a mesma coisa, mais ou menos, ele se negava. É a mesma coisa, mais ou menos, que, digamos que um jornalista, daqui a 22 anos, ou 20 anos mais, um jornalista alemão venha ao Brasil e vá a Caxias do Sul conversar com o Filipão e querer falar com o 7-1. Se ele vai conseguir falar com o Filipão, não sei, mas se ele vier para cá, a gente conta tudo. Exatamente. E se não pesquisar direito, ele cai no canal e não lá em Caxias do Sul. Então, eu precisei de muita paciência para ele me dar atenção. Ele estava jogando bocha e eu fiquei esperando, com o braço cruzado. Até que ele chegou e disse:
levantou a cabeça, o que você quer? Eu falei, eu queria falar com o senhor, eu sou jornalista brasileiro. Ele falou, parou, pensou, olhou para mim, o que você bebe? E se eu dissesse que eu bebo Guaraná, ele ia falar, você é um chato. Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo isso, vamos sentar. E ficamos 2 horas ou mais conversando sobre a Copa de 1950. Ele negando ou confirmando tudo aquilo que diziam. Não é? É assim que se faz, é uma lição. Não é? Você tem que ter paciência, às vezes, para conseguir aquilo que quer. Se eu ficar falando aqui, vou ficar falando 3 horas. Vocês querem que vocês perguntem. Pode falar. Maravilha. Então, Léo, a pergunta é sua. Opa! Tratando-se de Copa do Mundo, que é o concurso do esporte, né? Eu queria, enfim, para os supersticiosos, você tem uma história muito interessante no dia da final da Copa do Mundo de 1970, numa cueca da sorte. Como é que é essa história aí? Na final? Da Copa Isso. Da Copa de onde? A cueca do Silvio Lancelotti, cueca verde do Silvio Lancelotti. Então, eu trabalhava com a revista Placar e o Silvio Lancelotti, grande amigo meu, arquiteto de profissão, arquiteto de formação, jornalista de coração, não é? Ele estava pela revista Veja. E nós tínhamos 2 carros que nós dividíamos, não é? As 2 equipes. Então, no dia da final, a cidade do México é São Paulo quando chove. Né? É aqueles carrões enormes americanos, um congestionamento fantástico. E no dia de uma final de Copa, é a mesma coisa que todo mundo sair para ir no Morumbi. E para ir para o Azteca era como ir para o Morumbi, assim, aquelas avenidas lotadas. E saímos com 2 ou 3 horas de antecedência. Quando chegou na metade do caminho, o Silvio Lancelotti disse... Ele tenta negar, mas é a grande verdade. Ele disse assim, para, carro, temos que voltar. Mas por que, Silvio Lancelotti? Por que temos que voltar? Ele falou, porque a minha cueca verde, a da sorte não é essa. Eita. Essa aqui é a mais clarinha e a da sorte é a mais escura, que eu lavei e dá para secar. Não pode ser, não posso ir com essa. Aí todo mundo falou, você é louco, nunca mais nós vamos chegar no Azteca. Bom, não é a cueca da sorte. Vocês é que sabem. Porque se perder, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Aí paramos e pensamos, como é que você faz? Você corre o risco de perder um pouco do jogo. Nós tínhamos credencial para entrar. E corre o risco de perder a Copa e ficar com a consciência dolorida. Aí, de repente, alguém falou, vira o carro e volta. Mas aperta o freio. Não aperta o freio, não. Aperta o acelerador. Fomos lá, ele trocou a cueca e voltou e o Brasil ganhou de 4-1. Ele, ao invés de dizer, né, de escrever um livro, eu ganhei a Copa com a minha cueca verde, ele fica dizendo que não é verdade, que não era bem assim, que não era a cueca verde dele mesmo. Boa! Muito bom. Pelé queimado, é a cueca. Tudo isso olha, é bom sempre lembrar que tudo isso está no livro, mas não é só isso. Tem 168 histórias muito interessantes, né? Quando você vive momentos de tensão, momentos de alegria, momentos de fuzil no peito, não é? Momento de você ver gente caindo de telhado morrendo. Tem tudo isso também no livro. É isso. Eu vou fazer meu comercial. Eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá. Luiz, vai lá, a bola é sua. Ô, Zé Maria, eu lembro de uma história que o Zagallo ia escalar o Pelé no gol, na Copa de 70, que ele contou isso para um jornalista inglês. Vocês lembram dessa história? Claro, está tudo no livro. Nós morávamos em Guadalajara, num hotel no centro histórico. E a seleção ficava, e todos os outros jornalistas, ficavam no centro novo de Guadalajara. Ou seja, nós estávamos longe. Não é? Mas era um hotel tradicional, né? Onde frequentava a alta sociedade
da cidade e alguns cantores famosos, artistas famosos. E uma manhã nós estávamos tomando café, apareceu Michael Langham, um jornalista em inglês do The People, jornal que ele era editor, e perguntou: vocês são da revista brasileira? Nós somos da revista para cá. Ele falou: queria fazer um pedido para vocês. Aí falamos assim: senta aí, vamos tomar café com a gente. Ele falou: não, eu prefiro o meu uísque. Ele tirou da garrafinha do bolso de trás e tomou um gole de uísque. Eram umas 9, 10 horas da manhã. Aí qual era o que ele queria? Ele queria fazer uma entrevista com o Zagallo. Eu falei: você não foi lá e falou com ele? Já fui várias vezes, ele não me dá entrevista. Ele disse que não pode falar, que não sei o quê. Aí eu conversei com o Edil conversou comigo. O Edil falava bem inglês, eu não falava. Falei: vamos acertar a sua vida. Às 2 horas da tarde você esteja lá na concentração, que nós vamos falar com o Zagallo. E fomos para lá e conversamos com o Zagallo. Não, não vou falar. Vai falar. Que isso? Coisa boba. O que você precisar na seleção inglesa, você fala com a gente que a gente consegue com ele. Pronto, você quer coisas também. Aí, depois de muito tempo, ele se convenceu. Mas disse assim: eu vou dar um nó nesse gringo que ele vai ficar tonto. E deu mesmo um nó. Não é? Tudo que ele perguntava, o Zagallo falava o contrário. Só faltou falar que o goleiro ia ser o Pelé. Imagina. Só que o cara era especialista em Brasil. Ele conhecia tudo. Ele só queria entrevista. Né? Aí, quando terminou a entrevista e tal, o Zagallo foi embora. Eu olhei para o Edil olhou para mim. Ele olhou para nós dois e falou: agora você já sabe, vem cá. Vamos conversar o que aconteceu. Ele falou tudo errado para você. A verdade é essa, é essa, é essa. Não falamos nada demais. Não contamos segredo. Não contamos nenhuma jogada ensaiada. Contamos aquilo que ele queria saber. Né? Se ia jogar o Ribelino, se não ia jogar o Ribelino. Se o Piazza ia ser 4 zagueiro mesmo. Né? Se houve aquela reunião no quarto do Zagallo em que convenceram ele de colocar o Ribelino e não o Paulo César Caju. Enfim, passamos para ele a informação certa. Por questão de ética profissional. Você não pode deixar um colega ser enganado por um técnico medroso, que aquilo era medo puro. Não tinha nenhuma razão para mentir para o rapaz daquela forma. Ô, seu Zé, só mais uma perguntinha, aproveitando de você falando sobre isso. Eu queria estar aqui, até com o livro na mão aqui. Você entrevistou o principal jogador da Laranja Mecânica. Isso foi uma história meio complicada, que você foi parar na embaixada do país. O jogador da Laranja Mecânica era nada menos do que Ron Cruyff. Eu já disse que o diretor da revista gostava do meu trabalho, mas não gostava muito de mim. Um dia ele me chamou e disse assim: você vai acompanhar a seleção brasileira na excursão que vai fazer pela Europa em 73, isso, 1973, 73. Preparatório para a Copa de 74. Mas antes você vai para Moscou e faz lá um jogo que vai ter na quarta-feira ou na quinta-feira. Só que eu não tinha visto para entrar em Moscou. Em Moscou, naquela época, a Rússia era a União Soviética, era a capital da Rússia, uma das 15 repúblicas da União Soviética. Né? Você precisava ter um visto de entrada. E eu não tinha o visto de entrada. Ele falou: não, vamos ver se você entra. Quando eu cheguei em Frankfurt, graças a Deus, o rapaz que atendeu no balcão falou: você não pode ir, você não tem visto. Você teria que ir embora, ver se consegue um visto, voltar e não dá tempo de você pegar o avião. E mesmo que você pegue o avião, você vai chegar lá na hora que o jogo está começando. Quer dizer, até você sair do aeroporto já acabou o jogo. E eu estaria na Rússia até hoje, porque eu não falo uma palavra de russo. Imagina eu sozinho indo para a Rússia para ir passar uma noite. Né? Aí eu olhei para o painel da companhia de aviação e mudei meu caminho, sem falar nada com ninguém. Eu falei: me manda para Amsterdã. Isso era 11 da manhã e eu só consegui pegar o voo às 5 da tarde. Né? E quando nós chegamos em Amsterdã, o fotógrafo olhou com toda humildade para mim e falou assim: posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Ele falou: você fala holandês? Eu falei: eu mal falo português.
Ele falou, como é que nós vamos fazer? E aí eu me alertei. Eu ia ter que arranjar um jeito. A gente sempre procurava, nesse momento, a Varig, que era uma empresa brasileira de aviação, e quebrava os galhos de jornalista. Era a verdadeira embaixada brasileira. Aí procurei, não tinha balcão da Varig no aeroporto de Amsterdã. Aí eu comecei a ficar meio temeroso. Mas olhei para um lado, olhei para o outro e encontrei a TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Falei, tem que ter pelo menos um português aqui, pô. Aí fui lá e falei, pensei comigo, não vou perguntar se o Joaquim está, que o cara pode ficar chateado. Eu vou perguntar se o Fernando está. E tinha um Fernando. E o Fernando arranjou tudo para mim. Eu pedi ele que queria contratá-lo, pagar naturalmente, para ser meu intérprete. Ele me arranjou a Ana Maria, que era uma holandesa que viveu no Brasil, em São Paulo, um ano, adorava o Brasil, para ser intérprete de graça. Maravilha. Né? E aí eu fui para o hotel. Agora que entra o momento, Kiko. O Luiz Fernando, perdão. Imagina. Eu fui pro hotel e comecei a conversar com o rapaz da portaria, que tomava ali, o secretário. Eu falei, você gosta de futebol? Ele falou, eu gosto de futebol. Eu falei, você conhece o melhor jogador da Holanda? Ele falou, é o Johan Cruyff. Eu falei, do mundo. Ele falou, Pelé. E ele falou assim, eu tenho o meu primo, que é despachante da Ajax, que é o time do Cruyff. Você quer que ele venha aqui para conversar com você? Eu falei, eu quero. Eu falei assim, e o Pelé mandou para você um presente. Aí ele olhou para mim, não entendendo nada. Eu falando com o meu inglês macarrônico. Ele não entendeu. Peraí, o inglês ele entendeu. Ele não entendeu porque que o Pelé ia mandar um presente para ele. Eu tinha levado 10 camisas da seleção brasileira, do número 2 ao número 11, que um amigo me deu, dono da fábrica, que fazia a camisa da seleção. Eu fui lá, peguei a camisa 10, assinei Pelé. Mas não era assinatura de cheque, era aquela de autógrafo, que é comum, todo mundo sabe fazer. Né? E cheguei para ele e dei para ele. Ele falou, eu falei assim, olha, não vou mentir para você. Ele não mandou para você. Ele mandou para que ele me deu para que eu desse para a pessoa mais bacana que eu encontrasse durante a discussão. E você é a cara bacana que eu encontrei aqui. Aí ele ficou agradecido. Falou, vou falar com meu primo para te levar para conversar com os homens do Ajax. Eu falei, é o que eu quero. Aí me levou para conversar com os donos do Ajax, os diretores, com os jogadores. Me deram toda a informação, me deram o ingresso para o jogo em Belgrado, me deram brindes, me contaram a vida do Cruyff toda. A mãe dele trabalhava no estádio, ele desde criança vivia no estádio, não é? E deram autorização para que ele me desse uma entrevista. Ele cobrava $1.000 sem fotografia na casa e 1.500 com fotografia na casa. A Time, a revista americana daquela semana, ia sair com ele na capa e tinham pago $1.500 para fazer a fotografia. Né? E eu fui lá e entrevistei de graça com o auxílio da Ana Maria. Depois fui para Belgrado, onde tem uma história muito perigosa também, que qualquer hora dessa, se tiver tempo, nós vamos contar. Ah, boa. Eu queria entrar nessa linha aí, Zé Maria, das histórias perigosas. Não sei se a de Belgrado pode ser a mais complicada, mas eu li algumas, inclusive essa do fuzil no peito aí na Argentina. Eu queria que você dissesse assim, no seu ranking de situações perigosas, qual foi a mais perigosa e como você conseguiu se safar? Acho que foi a de Belgrado. Então é ela mesmo. Pode falar. Então, lá de Amsterdã eu fui para Belgrado, que na época era capital da Iugoslávia, hoje foi capital da Sérvia. Né? Então houve aquela separação toda. E eu cheguei no aeroporto junto com o fotógrafo e fomos passando. Aí depois eu falei, pô, espera aí, vamos pegar aqui a Embratur, entre aspas, né? Pedi um hotel. Aí fui lá pedir um hotel. A moça falou, o senhor não tem hotel reservado? Não. Como é que o senhor está aqui? Só pode entrar quem tem hotel. Pô, mas na verdade a metade que está aqui não tem hotel. Eram holandeses e italianos.
tinha 40 mil italianos e 15 mil holandeses que invadiram aquilo lá para ir fazer o jogo final, Juventus e Ajax, né, pela final da Copa dos Campeões, e a mais da metade não tinha hotel, porque nem tinha hotel para tudo aquilo. Mas ela me arranjou para ficar num hotel. Mas era só uma noite, na noite seguinte eu não poderia mais ficar. Aí lá fui aconselhado por um enxadrista iugoslavo a procurar a Embaixada Brasileira. Eu fui à Embaixada Brasileira. Essa é uma lição também que se dá para os jovens. Quando você se sentir apertado no exterior, vai à Embaixada Brasileira. Eles estão lá para isso. Né? Eu procurei na Rússia, procurei na França e procurei na Iugoslávia. Né? Aí eu fui lá. E o secretário, que era um carioca, torcedor do Flamengo, graças a Deus, né? Não por ser do Flamengo, por gostar de futebol, me atendeu muito bem. Me atendeu muito bem. Né? E mandou que o motorista que falava português arranjasse um jeito de eu ter onde dormir. Depois de meia hora, mais ou menos, o motorista voltou e disse, olha, impossível. Nem pensão tem. E lá naquela época não tinha motel. Senão eu podia dormir no motel, com o fotógrafo. Né? Mas em dois quartos separados. Mas aí o secretário disse, você tem que se virar, não pode ser. Ele não vai dormir na rua. Aí ele arranjou uma casa de família para eu ficar. E me levou na casa da família. Era um casal de velhos que tinha um filho excepcional. Tem que pagar, eu pago. Me dá recibo? Dá recibo. Tá bom. Dinheiro, o problema de ler em Yugoslavo vai ser de quem recebeu o recibo. Né? Para ele pegar o recibo. Mas até aí tudo bem. Aí eu fiz a pergunta-chave. O jogo começa às 9 horas, vai terminar 1 hora, eu vou ter que voltar para cá umas 2 horas da madrugada. Vão me dar a chave da porta? Não, naturalmente que não. Eu vou bater na porta e vão abrir para mim? Não, eles são idosos, vão estar dormindo. E como é que eu faço? Aí cochicharam lá, papapá. Já resolvemos. Vamos deixar a janela encostada. Eita. Você chega, empurra a janela e entra, pula para dentro. E amanhã cedo, na hora de ir embora, que eu ia sair umas 5 horas, 5 e pouco, para ir para o aeroporto, você faz o inverso. Eu falei, até aí tudo bem. E se a polícia me pegar? Ele deu uma risada e falou, é melhor não pegar. Eita! Porque senão, assim como eu poderia estar morando na Rússia até hoje, já teria aprendido russo, né? Eu poderia estar morando na Iugoslávia, hoje seria na Sérvia. Né? Mas, graças a Deus, nem para ir, nem para voltar. No fuzil da Argentina é porque havia... O regime era militar, e era muito duro naquela época. Né? Do Videla. Né? E tinha um toque de recolher em Mendonça, e eu não sabia. Cheguei lá, indo de Córdoba para lá, e saí à noite com o fotógrafo para almoçar. Quando eu virei a primeira esquina, eu senti um fuzil no meu peito. Que acha sacar? Não, sou jornalista, estou aqui, vou jantar. Não pode, né? Toque de recolher e tal. Eu peguei, tirei meu passaporte, mostrei para ele, mostrei meu crachá, que eu levava junto, passaporte. Ele falou, tá bom, vou te levar até o restaurante e da volta você sai correndo para o hotel. Mas eu senti o cheiro do fuzil no peito. E no dia seguinte fui escoltado até o aeroporto e ir embora para Buenos Aires. Eita! Contei algo 2 daquela. Que boa, hein? Pelo menos está aqui, se safou numa boa, hein? Conseguiu se livrar dessas problemáticas aí. Pessoal, ó, rodada final aqui com o Zé Maria, que está contando só história bacana aí. A gente tem muito mais história no livro. Esse livro já está rodando aí, tudo quanto é emissora de televisão, rede social. Só falta chegar para a gente, né, não, Gustavo? É isso aí, Renatão. Tira o escorpião que você tem no bolso e compra, pô. Só quero escorpião não, tirar a onça mesmo. Só quero ver se o Luiz vai mandar para a gente. Mas vai lá, sua última pergunta para o Zé Maria, Gustavo. Bom, já que é a última rodada, então não vou fazer uma pergunta, vou fazer 2. Seguinte, bom, primeira coisa, cara, sempre tem aquele mito, né, do jornalista imparcial que não pode falar para quem torce. Enfim, para que time você torce, senhor? Eu torço para o São Paulo. Legal, por que você torce para o São Paulo? O que te fez torcer para o São Paulo?
Eu cheguei em São Paulo em janeiro de 1951 e logo uma semana depois tinha a final do campeonato de 1950. Aquela época passava de um ano para o outro. E o São Paulo tinha que ganhar o jogo do Palmeiras. E se empatasse, o Palmeiras seria campeão. E eu fui para lá para torcer para o Palmeiras. Eu não tinha time aqui. E cheguei lá, roubaram tanto o São Paulo, foi o chamado Jogo da Lama. Quem gosta de futebol, que lê, sempre depara com alguma informação nesse sentido. É o Jogo da Lama, porque choveu muito. E roubaram muito o São Paulo. Foi um trio de arbitragem que veio da Inglaterra e roubou muito. E o jogo foi 1-1 e o Palmeiras foi campeão. Aí eu falei assim, roubaram muito desse time aí, eu vou torcer para ele. Ah, boa! Bom, mas deixa eu fazer minha segunda pergunta então, né? Seguinte, eu prestei atenção no começo do programa, você estava falando, né, que o seu livro é dividido em várias sessões e que você colocou muita besteira ali, coisa que você fez. Enfim, qual que é a maior besteira que Vossa Majestade descreveu aí no livro? Ou que não ou que fez, você fez, exatamente. Na Copa de 78, na Argentina, o regime era ditatorial, né? E era muito duro. E tinha um restaurante espanhol que nós gostávamos de comer. De jantar lá. E um dia nós fomos e estava lotado. Era inverno, não é? Copa do Mundo, inverno, e lá estava muito rigoroso o inverno. Então, os argentinos, com aqueles casacões, as mulheres com aquele echarpe, toda aquela coisa linda, estavam jantando e começou a hora do charuto, do cafezinho, e ninguém se levantava. Alguém falou, vamos embora, que esses caras não vão sair daqui, nós não vamos conseguir jantar. Aí o João Ratti, que era um gaúcho, que conhecia muito bem de Argentina, falou, não, vocês querem ver como é que vai ter lugar já agora? Se tiver lugar, vai ser ótimo. O que tem que fazer? Perguntar para o garçom ou não? É só cantar, assoviar essa musiquinha aqui. Era a música do peronismo. Era a mesma coisa. Você entendeu? Era uma coisa que chamou a polícia. E começamos a assoviar. Perón, Perón, que grande sois. Mi general, quanto valeis. Perón, Perón, que grande sois. Essa é o primeiro trabalho. E continuou outra vez. Em 2 minutos sobrou mais mesa do que era necessário. Eles saíram. E, por sorte nossa, não chegou a polícia. Mas foi uma estupidez, naturalmente. Léo! Opa! Dentre todas as experiências vividas no mundo esportivo, né, seja ou no mundo da bola ou em Olimpíada, qual foi aquele momento que o senhor que marcou a vida do senhor? Foi o ápice que o senhor esteve presente e que o senhor pensou naquele momento? Puxa, que prazer, que sorte que eu tive de estar presente e vivenciando esse momento. Qual foi esse momento que o senhor poderia nos dizer? No jogo Brasil e Uruguai, semifinal da Copa de 1970. Vê que eu não estou falando da final. A final a gente já achava que ia dar para ganhar, né? O difícil era ganhar do Uruguai, porque a tensão era muito grande, os jornais mexicanos lembravam do jogo de 1950, né? E tinham receio de que os jogadores brasileiros pudessem sentir aquilo lendo os jornais, acabaram deixando que lessem todos os jornais. Então, ganhar do Uruguai 3-1, não porque era o Uruguai, não é? Mas porque passou para a final, foi o momento mais emocionante para mim. Boa, obrigado. E, naturalmente, a final da Olimpíada de Moscou com o Misha chorando. Aquele ursinho chorando me fez chorar também. Eu estava em Moscou, né? Já fui 2 vezes a Moscou, e eu estava lá no estádio, e quando o Misha chorou, eu chorei junto. E Djalma Madruga, que era o grande nadador brasileiro, estava do lado e também estava chorando. Essa é uma lembrança muito marcante. Eu lembro que eu era criança e eu também chorei. Mas, enfim. Ô, Luiz, vai lá, você. Não, então, a história do Djalma Madruga fica para uma próxima entrevista, porque tem uma história muito legal do Djalma Madruga de entrevistas com ele. Zé Maria, você foi um cara um dos poucos que fez a volta olímpica ao lado de Pelé.
no jogo de 74, quando ele saiu do Santos. Por que você... assim, qual é a emoção ou qual o motivo que levou a fazer essa volta olímpica ao lado dele? Foi para... Deve ter tido alguma história para sair junto, porque eu tenho essa foto. Eu tenho a foto. Então. Então, eu queria saber qual foi, assim, queria fugir de Pelé, mas difícil não falar do rei e ter a sua história ao lado dele. É muito simples, né? Eu já disse aqui que eu orientava os repórteres da TV Globo para irem antes para o estádio para pegar informações. Um detalhe, uma lágrima, às vezes, faz a sua reportagem ser melhor do que a dos outros. Um detalhe que você pegue. Então, eu fui para dentro do campo para assistir o jogo que era da despedida do Pelé. Eu fui para dentro do campo. Naquela época, vocês sabem, mesmo não sendo repórter de televisão, de rádio, você com um certo jeito, você vai, entrava, eu era conhecido do porteiro, conhecia todo mundo, e fiquei lá. E na hora que ele começou a volta olímpica, eu saí dando a volta olímpica. Aí minha mulher mesmo me perguntou, por que você foi dar a volta olímpica? Falei, pelo detalhe. Uma palavra que ele dissesse, para mim poderia ser a diferença daquilo que quem estava na tribuna ou estava do lado de fora iria escrever. Você escrevendo só aquilo que você viu é uma coisa. Você escrevendo também aquilo que você ouviu e sentiu de perto é outra coisa. E eu fiz uma reportagem diferente, que foi republicada agora no mês de setembro na revista Placar, que comemorou os 80 anos do Pelé. A revista Placar fez uma edição só com coisas do Pelé e repetiram essa minha reportagem escrevendo sobre a despedida dele. Porque tem um detalhe diferente, um momento diferente, e uma lágrima ou uma palavra faz você fazer a coisa diversa dos outros. E por isso que eu estava lá dando a volta olímpica. Não estava me despedindo, Pico. Estava conversando. Deixa eu só mais uma questãozinha rápida, Renato, desculpa. Não, vai lá. Eu queria saber com qual matéria o senhor recebeu o prêmio Edson. Então, o Pelé deu uma entrevista para o Michel Laurence e no meio da entrevista ele falou: o jogador está muito sacrificado. O jogador hoje é um escravo. Não é? Tem que viajar toda hora, tem que concentrar toda hora, essas coisas tudo. E eu e o Michel tiramos essa frase e fizemos uma série de reportagens escrevendo sobre a situação de escravo de jogador, que naquela época era bem diferente do que vive hoje. Hoje é de primeira classe, tem hotel de luxo e tudo mais. E ganhamos o prêmio Edson, que é um prêmio cobiçado por todos os jornalistas brasileiros. Como o tempo está escasso, não vou contar sobre a série. Mas foi assim que nós ganhamos, usando essa única frase dele. Jogador é um escravo. Fizemos uma série de reportagens e ganhamos o prêmio Edson. Zé Maria, antes de eu fazer a última pergunta, primeiro de tudo eu já queria te agradecer porque foi mais de uma hora aqui só de história gostosa. Então, eu já queria deixar um convite para o senhor retornar aqui para contar mais histórias do livro para a gente e falar mais sobre a sua carreira. E o bom jornalista, como o senhor falou no começo do programa, é aquele que tem uma pergunta para o entrevistado que diz o seguinte: qual foi o assunto que o senhor gostaria de falar e que não falou? Fique à vontade. Eu vou falar na próxima, então. Eu posso falar agora, se tiver um tempinho de 2 minutos. Agora, tem. Olha agora. O Toção jogava no Vasco e foi fazer uma entrevista, foi fazer uma revisão na Vista, em 1972, nos Estados Unidos, em Houston, no Texas. E aí a revista queria, naturalmente, saber como é que ele estava. E mandou que se ligasse para lá. A resposta veio: o paciente Eduardo não tem telefone no quarto e não tem telefone. Aí contrataram um jornalista americano para entrevistá-lo. Veio a resposta. Ele disse que não dá entrevista. Aí o diretor, que gostava de mim, falou: você vai lá para entrevistar o Tostão. Eu disse: mas ele não deu uma entrevista para o jornalista americano, vai dar para mim? Falou: você vai e consegue. E se eu não conseguir? Ele me disse: você faça o povo americano, a reação do povo americano vendo
um grande jogador brasileiro na situação que ele está lá nos Estados Unidos, no Texas. Ora, no Texas americano, pensando nos Estados Unidos, Texas, em Houston, no Texas, não é? Americano preocupado com jogador de soccer. Imagine. Não. Eu falei, tudo bem, você já me convenceu. Depois dessa, não podia falar mais nada. Mas aí vem a outra lição. Eu coloquei na mala, não meu tênis velho apenas, e minha calça desbotada, né, que era o uniforme do jornalista. Eu coloquei um terno, um paletó e a gravata. Camisa, paletó, gravata, tudo direitinho. E cheguei lá, descobri no apartamento que ele estava, no quarto. Fui para o hotel, tomei um banho, fiz a minha oração, eu sou muito católico, e fui para lá. Aí não perguntei mais nada a ninguém. Eu fui entrando e fui subindo no elevador e fui passando pelos corredores onde eu lia, né? Exclusivo para médicos, exclusivo para isso. Não pode entrar. Tinha a sala de espera dos visitantes. Falei, se eu parar aqui, ele não vai me mandar entrar. E fui e cheguei até a porta do quarto dele. Ela estava meio entreaberta. Eu cheguei e falei, ô, Eduardo, tudo bem? Ele falou, o que você vai fazer aqui? Eu falei, eu estou de férias, vim te visitar, velho amigo. Inclusive trouxe umas cartas para você, trouxe da família, trouxe um livro, o último que saiu, trouxe as revistas. Ele falou, onde estão as cartas e as revistas? Eu falei, está no hotel. Eu não trouxe aqui para você não pensar que eu estava fazendo aqui como fosse um alvará. E eu tinha levado mesmo. Essa é a lição que eu passo para um jovem jornalista. Você leve sempre, você se planeje. Leve o terno e a gravata quando é para entrar com terno e gravata. Né? Leve a carta que é para abrir a porta se for necessário. Né? E aí ele falou, mas não pode entrar. Ele ficou uns 5, 6 minutos dizendo que não podia entrar e eu dizendo que eu precisava entrar. Que eu era amigo dele, que eu só queria cumprimentá-lo. Até que a mulher dele interferiu e falou, ô, Eduardo, ele é seu amigo, para com isso. E aí ele me permitiu entrar. Depois disso, ele permitiu que entrasse o presidente do Vasco, que estava lá e que ele havia negado também o direito de entrar. Ele falou, agora eu sou obrigado a entrar, deixá-lo entrar. O presidente chegou, entrou, me cumprimentou, mas não prestou atenção em quem eu era. E eles bateram boca. Eles discutiram muito. Aí, quando terminaram a discussão, porque ele já não poderia jogar mais, estava complicada a vista. O presidente olhou para mim e falou, você? Eu falei, eu sou. Isso que o senhor está pensando, eu sou. Aí ele me convidou para ir a um shopping de decoração. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu disse para ele, muito obrigado, doutor, mas eu não conheço e não quero conhecer, deixa como está que tá bom. Não, vamos lá, deixa como está que tá bom. 3, 4 vezes foi assim a resposta. Ele pegou e foi embora. Eu sentei, o Tostão começou a conversar de futebol, eu fiz a entrevista, fotografei, fiz tudo que tinha que fazer. Detalhe, ética. Ética profissional. Eu não contei uma única palavra do bate-boca entre os dois. Não contei uma única palavra da discussão que eles tiveram. Porque o Tostão merecia aquilo de mim. E eu, na minha ética profissional, merecia também, ou melhor, entendi que ele merecia aquilo. E não coloquei nada daquilo. Só coloquei no livro agora, porque já passaram anos seguidos. Boa! Pessoal, ó, que bate-papo legal que nós tivemos hoje aqui com o Zé Maria de Aquino. Ele que lançou recentemente o livro Minha Vida de Repórter. Tem muita história bacana aí, muita coisa que em uma hora e pouquinho não dá para falar, mas, Zé Maria, o convite está feito para voltar aqui e contar mais coisas, hein? Está aceito. Agora, só um último detalhe. Quem quiser comprar o livro, tem que acessar o site Letras do Brasil. Ó, já está aí a dica, hein? Acessar o site Letras do Brasil. É muito simples. E é baratinho o livro. Né? São 169, para ser mais exato, histórias vividas por mim. Boa! 368 páginas. O site é Letras do Brasil. E até uma próxima quando me convidarem. Já Renatão, se tivesse foto isso daqui, tinha mais de 1000 páginas. Não tem uma foto, é isso mesmo. Então tá. História, meu amigo, não tem problema. O pessoal bota a imaginação para funcionar, que é melhor ainda.
Exatamente, é por isso que a gente viaja com o autor, né? Numa boa leitura. Então, é isso aí, tem que ser sem foto mesmo. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa 7-1, agradecendo mais uma vez a presença do Zé Maria de Aquino. Luiz, dá sua última palavra aí, agradeça mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado. Senhor José Maria de Aquino, comentarista de Copa do Mundo, um grande jornalista, grande ser humano, um coração que não cabe no peito. Quem conhece o senhor sabe disso. Trabalhou com grandes homens, grandes mulheres. É uma honra tê-lo como parente e, principalmente, tê-lo como referência jornalística que o senhor é. Muito obrigado por tudo que o senhor fez na vida. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao final aí de mais um programa. Até a próxima!